É um tema um tanto quanto espinhoso hoje, como da semana passada também, mas é de suma importância para a igreja. Acompanhe comigo, por favor. O tema da minha mensagem hoje são maridos descrentes. É o que Pedro, de fato, vai mostrar aqui como que uma mulher cristã deve se comportar quando ela tem um marido que ainda não obedece a Deus, que ainda não é cristão, como que ela deve se comportar. E é isso que Pedro vai dizer, e também vai dizer no final aqui qual o papel do marido. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, pois para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Verso 2. Ao observarem a vossa conduta pura em temor. Até aí tá bom, o restante a gente vai ler no restante da pregação. Olha aqui, por favor. Veja. De fato, nós vivemos dias onde a palavra de Deus é atacada de todos os lados, de todas as formas. E sabemos que a época a qual vivemos, o casamento em si, ele é tratado como banalidade. Tanto é se um jovem de 19, 20, 22 anos diz, vou casar. O que ele vai ouvir é, você é louco. Vai viver a vida, como se de fato o casamento não se vivesse. Porque a família é atacada de todos os lados. E Pedro, aqui, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai dizer uma das passagens que de fato é contra a cultura moderna. É contra tudo aquilo que a maioria das pessoas dizem, porque ele vai falar sobre submissão, ele vai falar sobre liderança, ele vai falar sobre respeito, não só da esposa para com o marido, mas do marido para com a esposa, e vai falar de qual é o princípio de Deus na vida conjugal. E lembrando, esse texto aqui, ele não é opcional, ele não é ultrapassado, porque muitas pessoas ao lerem ou a ouvirem este texto dizem assim, pastor, mas isso aí é para aquela época. Hoje vemos tempos diferentes. Ora, mas se você acredita que de fato essa passagem é para aquela época, então você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Você acredita que a Bíblia era a palavra de Deus. E não é. Agora, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Você crê? Então essa palavra, óbvio que é para hoje também, e com certeza tem a ver comigo e com você. Portanto, Pedro, ele vai confrontar tanto o machismo como o feminismo. Ele vai dizer qual que é o padrão correto diante da Escritura. Ele vai, de fato, confrontar opiniões de muitos cristãos que vivem de forma diferente da Escritura e vai nos chamar a viver da forma correta a qual Deus nos ordena. E só lembrando, antes de começar aqui, veja, qual era o contexto aqui da carta de Pedro, aquilo que eu tenho pregado já aí acho que há 3 meses mais ou menos. Lembra? Lá no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre a salvação pela graça em Jesus Cristo. E ele vai dizer que quando essa salvação, mediante a graça, nos alcança, o que se espera é que frutos sejam vistos em nós, que haja mudança em nossas vidas. E ele vai dizer de forma bem enfática que o comportamento do cristão é diferente do comportamento do mundo. Na verdade, esse é um dos grandes indícios de que somos cristãos, que há mudança em nossa vida. E ele começa lá no capítulo 1 dizendo que devemos abandonar a hipocrisia, mentira, inveja. Devemos deixar de falar mal dos outros. Isso tudo ele diz lá no capítulo 1, capítulo 2. Depois ele vai dizer que nós devemos nos abster das paixões carnais, não apenas do desejo daquilo que é pecaminoso, mas também daquilo que é correto, mas em excesso. E depois ele começa a falar no final do capítulo 2 sobre submissão. Ele começa a falar sobre submissão ao Estado, aos governantes, submissão ao patrão, mesmo sendo um patrão mau, foi o que eu disse a semana passada. Devemos ser submissos ao patrão, não só aos bons, mas também aos maus. Óbvio, desde que ele não nos ordene, não nos mande dizer algo, fazer algo que é contra a palavra do Senhor. E agora ele vai entrar num assunto um tanto quanto delicado para a geração mimizenta que existe hoje. A submissão da esposa ao marido, principalmente se o marido não for crente. Então, vamos acompanhar aí, por favor. Coloca o primeiro princípio ali, Miguel, por favor. O primeiro princípio, então, é esse. Lembrando, tema da minha mensagem, maridos descrentes. Primeiro princípio, a submissão piedosa. Acompanhe comigo novamente o versículo 1 e o versículo 2. Mulheres,
Do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. Lembrando, Pedro está escrevendo a cristãos que estavam vivendo uma época de perseguição, a pessoas que estavam sendo perseguidas pelos romanos. Ele vai dizer que eles estavam sofrendo tensões, muitos estavam saindo de suas casas, não tinham para onde ir. E acontecia também de muitas famílias começarem a se dividir, porque Cristo estava sendo pregado, e sabemos que quando Cristo é pregado, por vezes, não é a família toda que converte de primeiro. Às vezes ou é o marido, ou é a esposa, ou é um filho. E na cultura da época, o cristianismo ainda era visto como algo revolucionário e perturbador. E se a mulher, de fato, convertesse e não seguisse a religião do marido, isso podia trazer inúmeros problemas para ela. Problemas para o marido, ele seria mal visto. Portanto, Pedro vai dizer, numa situação dessa, onde a esposa converte e o marido continua ímpio, como a mulher deve proceder? No verso 1, como diz, sede submissos ao seu marido. É interessante que na versão revista atualizada diz ao vosso próprio marido. Ou seja, Pedro começa exortando as esposas dizendo assim, igualmente, vós, esposas, igualmente. Igualmente está ligado àquilo que ele disse no capítulo 2. Vocês lembram como ele havia terminado o capítulo 2? Ele dá um exemplo de submissão para mim e para você. E é o maior exemplo de todos. Cristo foi submisso à vontade do Pai. E então, assim como Cristo foi submisso, ele diz, igualmente vós, esposas, sejam submissas aos vossos próprios maridos. Ele coloca a submissão de Jesus como um parâmetro para você que é irmã, para você que é esposa, em relação ao seu marido. E a palavra grega aqui para submissão, põe ele, por favor, acho que eu coloquei ali. O significado literal dela é colocar-se debaixo em ordem. Eu fiz questão de grifar o em ordem, porque perceba, não é colocar-se debaixo de ordem, porque a preposição, a mudança dela faz toda a diferença. Colocar-se debaixo de ordem e em ordem tem uma diferença absurda. Isso aqui, em ordem, significa que a mulher, ela deve ser submissa ao marido para que a casa haja de fato uma ordem, haja uma unidade. Ou seja, implica em uma submissão voluntária e não imposta. E uma das formas de ver o marido descrente, ímpio, se converter, Pedro vai dizer, tem muito a ver com a mulher. O papel dentro de casa, daquilo que a mulher faz, como ela se comporta, tem muito a ver. Você percebeu que, para ver o marido descrente convertido aqui, olha para cá, por favor. Você percebeu que uma das formas de ver o marido descrente se converter aqui, não é através de pregar para ele todo dia? Pedro pode dizer isso. Se você, irmã, tem o seu marido ímpio e quer de fato vê-lo convertido, todo dia enfia o evangelho nele. Não, Pedro não diz isso. Pedro diz, seja submissa. Por quê? Porque a sua vida é um sermão diário. E a sua submissão, de acordo com a palavra de Deus, é mais eloquente que qualquer pregador. Então, olha a importância de, como ele termina o capítulo 2 dizendo, teremos um bom comportamento diante dos ímpios. E aqui ele vai dizer, você, irmã, se converteu e o seu marido não, a forma como você se comporta dentro de casa é fundamental, determinante, para que de fato ele também se converta. A lealdade ao marido, ela é uma expressão de amor e não de opressão. E aqui Pedro vai dizer, aos maridos, aqueles que não obedecem à palavra. Há duas, pelo menos, implicações aqui. Na verdade, há dois caminhos. Alguns vão dizer que aqueles maridos que ainda não obedecem à palavra de Deus, Pedro está de fato falando daqueles que ainda não ouviram o evangelho. Aqueles que não se converteram, essa é a primeira opção. A segunda vai dizer que aqueles que ouviram o evangelho, mas não vivem de acordo com o evangelho. Ou seja, até ouviu uma pregação ou outra, até frequentou a igreja por um certo tempo, mas não vive de acordo. Mas independente de qual caminho você siga, Pedro diz que a conduta da esposa, ela tem o poder evangelístico magnífico. Você evangeliza o seu marido com o seu comportamento, com a forma como você o trata,
como você cuida da sua casa. Seja submissa, é o mesmo termo usado para a submissão da igreja em relação a Cristo, lá em Efésios. Lembra quando diz que a igreja deve ser submissa a Cristo? O termo é o mesmo. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim a esposa deve ser submissa ao marido. E lembrando, irmãs, submissão aqui não é inferioridade, não, em hipótese nenhuma. Submissão, de fato, é uma obediência à ordem estabelecida por Deus. E se Deus estabeleceu essa ordem, pode ter certeza, é porque é o melhor. Só que eu sei que quando mulheres ouvem a respeito de submissão, talvez o primeiro estímulo seja, mas por que tem que ser assim? Por que não poderia ser o contrário? Sabe por que tem que ser assim? Porque foi assim que Deus quis. Ponto. A palavra final é dele. O argumento é dele. Essa semana, acho que o irmão colocou uma charas lá no nosso grupo, né, falando a respeito de Jesus Cristo. Olha, ele fez o mundo, fez tal coisa e deixou como jogar o jogo. E de fato é assim que funciona. Esse é o melhor caminho. Ou, se você quer, de fato, uma resposta bíblica para isso, lembra quando lá em Timóteo, que Paulo vai dizer, não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem? Aí ele vai dizer o porquê o homem deve liderar. Ele remete à criação. Porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Acabou. Ou seja, a partir do momento que Deus fala, nós que somos seus filhos devemos simplesmente nos calar. Podemos ter opiniões divergentes sobre inúmeros assuntos. Mas a partir do momento que vem aquela frase, está escrito, não interessa a opinião minha e sua, da minha esposa, de outro, marido, filhos, não importa. A partir do momento que ouvimos está escrito, de fato é assim que deve ser. E o contexto aqui é onde há dois ímpios, é isso que você tem que vislumbrar. Imagina um casal de ímpios sendo perseguidos ali, né? Eles, de repente, uma pessoa converte, no caso a esposa, e o marido não. É este cenário aqui que Pedro está vislumbrando. Neste caso, a conduta dentro de casa da mulher cristã tem muita influência sobre o marido. Ou benefício, ou malefício. Não importa. Eu detesto esses exemplos, mas eu lembro que quando, vocês me perdoem, minha esposa foi para a igreja primeiro que eu. E até mesmo porque a vida inteira ela foi criada na igreja, daí chegou na adolescência, desviou. Nisso que ela desviou, me conheceu. E depois começou a ir à igreja novamente. E eu lembro que nós, mesmo namorando, tínhamos uma vida de casal. Assim é a vida da maioria dos jovens de hoje. E então a primeira coisa que eu comecei a pensar, falei, pronto, já vai começar, não tem isso, não tem aquilo, não pode mais pôr a mão. Eu lembro que mesmo morando junto com ela, o comportamento dela começou a mudar depois que ela começou a ir à igreja, pegar firme de novo. Coisas que, via de regra, trariam brigas. Às vezes eu chegava em casa sabendo, falei, eu vou chegar, vai quebrar o pau. Eu tenho certeza, eu vou abrir a porta, vai estar sentado no sofá e vai até 3 horas da madrugada falando na minha cabeça. E eu comecei a perceber que a atitude dela começou a mudar. Ela começou a ser mais submissa, a servir mais, sem falar de Deus para mim. Apenas mudando o seu comportamento. Até que um dia, um único dia, ela falou, você não quer a igreja que eu estou indo comigo? Só conhecer. Eu na hora, de jeito nenhum, até parece. Não vou. E ela continuou com a submissão, servindo, fazendo de fato como a Bíblia ordena. Não tem a ver com o mérito dela, tem a ver com graça divina, porque também conhecia muito pouco o Evangelho. Mas eu lembro que depois pediram novamente, você não quer um dia conhecer a igreja lá? Como ela estava fazendo tantas coisas para mim, eu disse, olha, eu vou mais uma vez, só para você parar de encher o saco. Literalmente, foi isso que eu disse. Eu fui essa única vez e ela nunca mais precisou pedir para eu ir outra vez. Daquele domingo em diante, não faltei um domingo na minha vida. Todos eu estava lá. Eu acredito que, de fato, a graça de Deus sobre a vida dela, e principalmente a forma como ela começou a me tratar dentro de casa, um ímpio, filho de Satanás, das trevas, capiroto, virado no giraia, a forma como ela começou a me tratar, de fato, me impactou mais do que ouvir sermões, do que ouvir pregações, do que ler a Escritura, pelo menos de início. Então veja como que aquilo que Pedro diz, de fato, é verdade. Se a esposa entende que ela tem um papel fundamental e a sua forma de se conduzir dentro do lar
É uma forma de evangelizar o marido descrente. Ela não deve desperdiçar essa oportunidade. Agora, se o seu marido é ímpio e você é rebelde, vive chamando-o de filho de Satanás, é insubmissa, autoritária, vive dizendo, Jesus está voltando, você vai para o inferno, se arrepende, hein? O tempo todo ali gotejando na cabeça dele. Dificilmente ele vai seguir esse caminho. E aqui, talvez é um recado também para aquelas mulheres que acham que, olha, eu tenho que falar de Deus todo dia para o bendito, senão ele não se converte. Todo dia, todo dia, todo dia. Daí, tá lá, fica todo dia enchendo a cabeça dele. E vai, e vai. Todo santo dia manda devocional no WhatsApp. Assiste, Eu já vi casos de mulheres que colocavam versículo bíblico na caixinha de cerveja dele. Para quê? Para que quando ele fosse beber, aí tá o versículo ali, estou evangelizando. Escreveram Jesus, eu te amo na carteira de cigarro. E acham que isso é evangelismo. A essas, sabe o que Pedro diz? Se submeta, feche a boca e se comporte como crente de verdade. Só que eu sei que Pedro não pode falar dessa forma. Então o que ele diz? Seja submissa para que ele seja ganho, sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Só que eu sei que, quando a gente fala sobre submissão, uma pergunta peculiar e que deve ser feita é a seguinte: pastor, mas até que ponto é essa submissão? Não importa aquilo que o marido ordene, devemos obedecer? Aí é aquilo que eu já expliquei em outras mensagens. Vocês devem ser submissa desde que o seu marido não te peça algo que seja contra a vontade de Deus. Porque daí entra o princípio que o próprio Pedro diz lá em Atos. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, seu marido é descrente e ele diz para você, olha, eu não quero que você vá à igreja. Quero que você fique aqui comigo. Você deve dizer a ele, eu amo você, mas eu amo mais o meu Deus. Eu vou porque há um mandamento em Hebreus. Não deixei de congregar. Você é tão importante para mim que Deus deu você para mim. E antes de você, vem Ele. Então, nesses casos, ou pede para você fazer algo imoral. Nessas situações, óbvio, não deve se submeter. Mas do contrário, se Ele pede para você coisas que são lícitas, que não ferem tua moral, não ferem a tua fé, ora, qual o problema de obedecer? Se a mulher deve ser submissa ao marido ímpio, quanto mais as irmãs que têm marido crente. Não precisava nem explicar. Se a Bíblia diz que a submissão deve ser ao ímpio, quanto mais aquelas que têm marido crente. A submissão, ela não diminui a dignidade da esposa, mas ela simplesmente a coloca no lugar ao qual o Criador designou. Não é questão de quem é melhor e quem é pior. Entendam isso de uma vez por todas. A submissão simplesmente coloca a esposa no lugar dela. Assim como um tigre, ele não é superior a uma águia, porque um vive na mata e outro voa, apenas são lugares diferentes, assim também é o marido e a esposa. Portanto, quando a Bíblia fala em submissão, não tem a ver com servidão cega, mas é uma disposição piedosa, uma oportunidade que as irmãs têm de refletir a imagem de Cristo. Por qual motivo? Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Pois ele, falando a respeito de Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, Deus Filho se submetendo ao Deus Pai. Se Deus Filho se submeteu ao Deus Pai, por que a esposa não pode se submeter ao marido? Das duas, uma. Ou é orgulho, ou é rebeldia. É um mandamento. Portanto, em tempos onde a palavra submissão é atacada, lembre-se, a igreja precisa reafirmar que isso é uma ordenação divina. E se é uma ordenação divina, é o melhor para a família. É o melhor para a sociedade. É o melhor tanto para a esposa como para o marido. Eu falo para você que ao longo desses anos na igreja, quantas vezes eu já vi mulheres extremamente esgotadas porque elas precisam liderar suas casas. Isso é um peso. O feminismo que vem falar sobre o empoderamento só coloca uma carga muito pesada sobre a mulher e uma carga que não é para ela carregar. Toda vez que fugimos da ordenação divina, sempre
andaremos por maus caminhos. A submissão bíblica, ela não anula a dignidade da mulher, como eu disse, mas ela dá oportunidade, de fato, da família, da esposa glorificar a Deus. E por vezes, ou na maioria das vezes, se você tem um marido descrente, o que Pedro diz é que o seu silêncio, o silêncio de uma vida piedosa e submissa, tem um poder mais transformador do que um Billy Graham da vida pregando. Portanto, sigamos esse caminho. Porque, sem sombra de dúvida, é o melhor. Segundo princípio, a beleza interior tem mais valor. Acompanhe comigo o versículo 3 ao versículo 6, por favor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem valor diante de Deus. Verso 5. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Veja, o contexto aqui do século I, ele é muito semelhante ao nosso contexto. No século I, as pessoas eram extremamente superficiais em relação a querer aparecer. Se preocupavam o tempo todo com a aparência, só que ali era pingente, cabelo, vestido, como ele diz aqui na versão revista atualizada, frisado de cabelo, seria a progressiva, ou a regressiva de hoje, né? Não sei o contrário de progressiva aí. Pedro vai dizer que as pessoas eram extremamente vaidosas. E então, a mensagem dele é clara. A igreja deve parecer com Cristo e não com o mundo. É por isso que aqui nos versículos 3 e 4, a frase central é a beleza que não se corrompe, que não se deteriora. Ou seja, diferentemente da beleza externa, que se corrompe, você sabe, por mais que você seja nova hoje, tudo em cima, a lei da gravidade atinge a todos. Aquilo que está de pé uma hora cai. As rugas vêm. É assim que funciona, essa é a lei da vida. Mas diferente da beleza externa, que se corrompe com o tempo, o espírito manso e tranquilo, a Bíblia diz que este tem um valor eterno. Este daí não morre. Portanto, Pedro afirma que uma mulher, se ela quer ver o seu marido de fato se converter, o marido dela é descrente, nem a sua beleza tem o poder de fazer isso. Vou ficar o tempo todo bonita para ele, vou andar de salto 15 o dia inteiro dentro de casa. É joia, mas não é por causa disso que ele vai se converter. Ser bela, mas se comportar como uma ímpia, é um pecado terrível. Devem se comportar como de fato cristãs se comportam. E vale observar aqui que Pedro, pelo amor de Deus, né? Ele diz, não seja a beleza da mulher aquilo que é o exterior. Ele não está dizendo em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, que não se pode embelezar. Porque algumas pessoas com uma leitura deturpada aqui deste versículo, quando Pedro diz, olha, não seja a beleza externa, exterior, mas sim a interior, a principal, muitos vão para o extremo dizendo, está vendo, a mulher não pode colocar um brinco. A igreja são assim, não pode colocar um brinco, não pode passar uma maquiagem, não pode depilar sovaco. Imagina, que tristeza. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dando, na verdade, um alerta contra a aparência, a idolatria à aparência. Pessoas que ficam o tempo todo preocupadas com a aparência. Porque, convenhamos, se a mulher ela quer atrair um homem pelo exterior, ela não deve se assustar caso ele a abandone porque achou outra mulher que tem o exterior mais bonito que o dela. Mas é o interior que deve atrair. O cristianismo, ele não é contra a estética, de jeito nenhum. Ele é contra a idolatria à estética. Se aqui em Roma, naquele contexto, a aparência era um símbolo de status, e Pedro vem e diz, irmãs, isso não é o mais importante. O mais importante é quem vocês são por dentro. Assim como aquelas irmãs lutavam contra o querer aparecer para os outros, da mesma forma, hoje devemos seguir o mesmo caminho. As irmãs devem lutar para que, de fato, a maior preocupação delas não seja a estética, aquilo que é de fora. E falar isso num contexto de Brasil, onde, de fato, as pessoas são idólatras ao corpo,
Sim, hoje no Brasil há o culto ao corpo. Essa semana, estudando sobre esse assunto, eu fiz algumas pesquisas e eu descobri que o Brasil é o segundo país do mundo em número de academias. Não só isso, é o segundo país do mundo em pessoas que fazem academia. Agora, se você faz academia, eu já fiz, você sabe como que é o ambiente lá. As pessoas, de fato, elas vão para lá para melhorar a saúde ou simplesmente para melhorar o shape e ficar esteticamente melhor, para impressionar os outros? Julgue como você quiser. Mas, via de regra, as pessoas se preocupam mais com a aparência. Tanto é que você pode ver, é o tempo todo foto, né? Foto no espelho, foto disso, foto de biquíni, foto de trás, foto de frente, foto de lado, foto de ponta cabeça. Culto ao corpo. E o texto, ele confronta essa vaidade excessiva. Portanto, gastar tempo com academia, gastar dinheiro se sacrificando em prol da aparência, é fácil. Dieta, musculação, jejum intermitente, é fácil. Mas quantas mulheres, de fato, gastam tempo orando para que o interior seja transformado? Para que, de fato, se tornem pessoas, irmãs mais piedosas, mais submissas, mais tementes a Deus? Quantas gastam tempo com isso? Quantas mulheres, de fato, se dedicam à oração e à santidade? À busca de um caráter diferente? Porque se você melhora o corpo na academia, o caráter, você vai melhorar na oração, na leitura, na presença aos cultos, na frequência aos cultos. Agora, muitas pegam na Bíblia só quando vem ao culto e olha lá. Falei aqui a semana passada, se não me engano, retrasada. É triste. Mas há cristãos que estão há 5, 10 anos na igreja e nunca leram a Bíblia inteira. O máximo que pegam é algumas porções quando é lida no culto. Chega em casa, guarda. Como você vai crescer espiritualmente? Como você vai amadurecer espiritualmente? A beleza, de fato, que Deus mais valoriza é de um coração manso e submisso. Agora, Deus, ele não condena mulheres que cuidam da aparência do corpo. Fez uma série aqui sobre beleza e a última pregação foi só sobre como cuidar do corpo. Devemos fazer isso. Porque, ora, o nosso corpo é templo do Espírito. E negligenciar esse cuidado também é pecado. Se empanturrar de batata frita, de lanche, pizza toda semana. Cara, mal da saúde, diabetes alta e por aí vai. Isso é pecado. Agora, Deus, ele não condena as mulheres que cuidam da aparência do corpo. Portanto, irmãs, não há problema. Malhe as pernas. Mas não desvie dos caminhos do Senhor, da igreja, dos cultos. Que você se fortaleça para estar mais presente nas comunhões que nós temos na igreja. Não há problema em você malhar os braços, desde que você também o levante em oração, buscando a Deus, no meio do louvor, na sua casa, orando pela sua família. Faça isso. A beleza que mais importa para Deus é a beleza que vem de dentro. E é interessante que aqui nos versículos 5 e 6, ele fala sobre beleza, e junto com a beleza ele fala sobre submissão. Essas coisas andam juntas. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Terceiro princípio, a responsabilidade espiritual do marido. Versículo 7, acompanhe comigo, por favor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Pedro, ele, em 7 versículos, ele usa 6 para falar do papel da mulher, da submissão da mulher, e apenas 1 para falar do papel do marido. Você pode pensar, Pedro, machista. Não. Se você ler Efésios 5, Paulo gasta mais tempo falando do marido e da esposa. Então, na verdade, ali, né, dá elas por elas. Mas veja que interessante. Da mesma forma, maridos, vivei com ela a vida do lar. Uma explicação para isso da mesma forma é que havia possibilidade, também acontecia, do marido se converter a Cristo e a esposa não. Aí, neste caso, o que ele faz? Abandona, vai embora, vive a sua vida e sai com uma crente. Ó, tá vendo? Você converteu e a esposa não? Ah, não, larga ela agora e casa com uma crente de novo. Não, não é isso. Da mesma forma, ou seja, trate-a com dignidade e honra, assim como ela trata você.
Nada muda. Da mesma forma, viva a vida comum do lar com entendimento. Deixa bem claro, gente, pelo amor de Deus, né? Quando diz para os maridos viverem a vida comum do lar, não quer dizer, irmão, que, ó, tá vendo? Você tem que rachar as tarefas de casa com a mulher. Um dia ela lava a vasilha, outro dia é você. Um dia ela faz comida, outro dia é você. Não tem nada a ver com isso. Não significa fazer as tarefas domésticas, mas reconhecer as necessidades espirituais e emocionais da esposa. Este é o papel do marido. A primeira ovelha dele é a esposa, está em casa. Ele deve, sim, aprender a ouvi-la, compreender, apoiar. E a Bíblia é clara neste equilíbrio: autoridade e amor. O homem é o cabeça, e como cabeça, ele tem o dever de cuidar, de pastorear, de se preocupar, de ouvir e dar toda a assistência necessária. E Pedro, percebeu que ele chama a mulher aqui de parte mais frágil? Tem de consideração para ela como parte mais frágil. Ou seja, diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. Homens não são melhores, não valem mais, têm o mesmo valor. Mas sabemos que a constituição do homem e da mulher é diferente. Por que a mulher é mais frágil? Ela é mais frágil, óbvio, fisicamente, emocionalmente. Não é assim que funciona? Fisicamente, o homem foi tratado, ele foi feito, de fato, com o físico para defender. É diferente da mulher. E o que não é novidade para ninguém. Fisicamente, o homem é mais forte. Quer uma prova que o homem é mais forte? Já ouviu falar em atletas trans? É aqueles homens que agora diz que é mulher. E pode pegar qualquer exemplo aí de homens que de repente viraram mulheres, viraram entre aspas, né? E foram para o esporte feminino. A maioria deles arrebenta. Esses dias eu vi uma reportagem sobre um jogador de vôlei que na liga masculina era um jogador extremamente mediano. Ninguém ouviu falar dele. Aí de repente começou a diminuir a carga hormonal e foi para a liga feminina. Pontuador do ano, ou melhor, pontuadora. Arrebentou. Claro, fisicamente, o homem é mais forte. Não importa. E emocionalmente, você sabe que há diferença. Claro que há. Se você tem uma esposa em casa, você sabe como que é. As mulheres, elas conseguem ir de 0 a 100 nas emoções dela em frações de segundos. Ao mesmo tempo que, ai, que isso aqui. Quem falou? É impressionante. Ela dá risada que ela termina o riso brava. Tá aqui, né? Se diz. Olha pra você, que mulher muda muito, né? Emocionalmente é muito diferente. Eu estava no meu computador ali, trabalhando, e tinha dado um problema na configuração do meu celular. Eu dei uma ligadinha lá na Apple, e eu deixei o celular no computador ali, no Viva Voz. Por quê? Eu falando com a atendente e trabalhando, digitando ali, né? Daí a moça falando para mim, olha, siga isso, aquilo. Falei, tá bom, né? Agora reinicia, faz tal coisa. E tipo assim, ficou 1 minuto mais ou menos em silêncio. Daí na hora que a mulher foi me chamar de novo, né? Ela disse assim, Rafa, tá me ouvindo? A Raquel estava passando com o baldinho dela indo limpar. Ela ouviu o Rafa, ela já botou, Rafael, moça. Rafael é o nome do meu marido. Falei, nossa, tá? Mudou do nada e ficou brava comigo. Falei, gente do céu. Aí você pode ver, estava cantando ainda com a caixinha de som, com o baldinho, passando pano para lá para cá. Ouviu chamar o marido de Rafa, já mudou na hora. Você tem esposa, você sabe, é assim. É assim. Porque somos diferentes. Deus nos fez diferente. E graças a Deus que nos fez desta forma. Portanto, saiba, o homem, ele deve, de fato, tratar a mulher como dignidade e entender que ela é diferente dele. E quando ele diz que o homem é diferente da mulher, não tem a ver com hierarquia, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Em teologia, nós chamamos isso de complementarismo. O que seria isso? Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus, só que têm funções diferentes. Por isso, eles são complementares. Um complementa o outro. Parte mais frágil. É interessante que Simon Kishimei, quando ele vai comentar sobre esse texto, ele diz assim, Pedro exige dos maridos um cuidado especial, como quem lida com uma porcelana preciosa. E quando ele diz que a mulher é a parte mais frágil, é literalmente isso. Trate com cuidado. É algo precioso. É algo valoroso. Não se trata de qualquer forma. Portanto, o homem, ele não é melhor por ser homem. E a prova disso é que Pedro diz que a falta de consideração do homem para com a sua esposa
faz com que as orações se interrompam. E o termo aqui grego é como se fosse uma estrada, onde você está caminhando e de repente a estrada é interrompida e você não consegue ir adiante. Ou seja, aquele homem que trata a esposa da forma maligna, dura, que não a respeita, que não dá a ela a dignidade devida, é como se ele estivesse caminhando para Deus e de repente a estrada é obstruída. Ele não chega mais. Você consegue ver a importância da forma como você trata sua mulher? Eu, depois que eu tive filha mulher, gente do céu, mudou muito o meu consentimento. Depois de 4 meninos, uma menina, nossa, mudou muito. E uma das coisas que mudou o meu consentimento, depois que eu tive uma filha, sabe qual foi? Eu estou lá, eu cuido, dou carinho, quase todo o dinheiro vai nela. E eu fico pensando, imagina, se ela casa e depois eu descubro que o marido dela é um crápula, que não dá comida a ela, que a trata mal, que a agride. Eu, como pai, eu ficaria furioso. Oh, Deus sabe o que eu faria para esse feliz. Aí então, eu pensei, meu pai amado, se eu ficaria furioso sabendo que o marido da minha filha está tratando assim, eu tenho uma filha de Deus dentro de casa. Ai de mim se não dar a ela o respeito devido, a dignidade devida, a honra devida, como diz Pedro. O pai dela é Deus, antes de ser o Manuel Gilberto, é Deus. Então, olha a importância de como o marido deve tratar a esposa, isso é fundamental. Em Efésios capítulo 5, vai dizer, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o padrão do homem para com a mulher é amar a esposa e, se necessário for, morrer por ela. A Bíblia não diz que os pais devem morrer pelos filhos. Se necessário for, morra pelo seu filho. Não diz isso. Morra pelo seu pastor. Não diz. Mas não diz nem da mulher, né? Se necessário for, morra pelo seu marido. Não é isso. As mulheres sejam submissas aos maridos e os maridos, se necessário for, devem perder a vida por conta da mulher. Para encerrar, as esposas, vocês devem se perguntar, eu tenho de fato vivido na submissão ao qual Deus ordena? Eu tenho sido uma esposa piedosa, respeitado meu marido? Eu falo com tristeza, às vezes eu vejo mulheres, esposas, tratando o marido de forma tão áspera, eu fico indignado. Extremamente longe daquilo que Pedro ordena. Você, irmã, deve se perguntar, você tem vivido na sua submissão piedosa? Ou você tem vivido no espírito da rebeldia, querendo mandar na sua casa, falando com o seu marido de qualquer jeito? Isso é fundamental. Se um homem que trata a mulher mal traz desgraça sobre sua vida, não pense que você, não honrando e não submetendo ao seu marido, vai trazer coisas boas. Não vai. Você que é marido, você tem tratado a sua esposa com honra, tem sido, de fato, um homem bíblico, ou tem negligenciado esses princípios básicos, sendo egoísta e autoritário? Se você tem feito isso, você vai se ver com Deus. Eu não sei quanto a você, mas Deus é extremamente furioso. Pense nisso. Só lá em casa, não pode dar um exemplo. Eu fico vendo, todo mundo fala, pastor do céu, essa filha vai ter dificuldade para casar, em 4 irmãos, e o senhor ainda, né? O cabra vai ter que ter coragem, né? Nossa, coragem mesmo. Você imagina, sabendo que ela está sendo tratada mal, vai apanhar de 4 irmãos e do pai. Óbvio que vai. Mas é rodízio. Mas eu acredito que apanhar de 5 marmanjos não seja tão dolorido do que ver a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Pode ter certeza. Maridos, vocês têm obrigação de tratar a esposa com dignidade, entendendo que ela de fato é mais frágil e herdeira da mesma graça que nós. Nós somos superiores às mulheres porque somos homens, isso é de jeito nenhum. Irmãs, a beleza exterior, ela é importante, mas não deixe que ela seja o foco da sua vida. Portanto, para que Deus tenha misericórdia de nós, só há um caminho.
Se você tem tratado a sua esposa de forma errada, você deve se arrepender e mudar. Se você, esposa, tem sido insubmissa e rebelde ao seu marido, você precisa confessar o seu pecado e mudar. Eu tenho certeza que se de fato houver este coração em cada um de nós, sem sombra de dúvida, nós atrairemos a bênção de Deus para as nossas famílias. E quando atraímos a bênção de Deus para as nossas famílias, aqueles que estão ao nosso redor, a igreja, as pessoas, até ímpios são abençoados. Então que Deus possa de fato nos dar a graça, entendermos que submissão não tem a ver com uma obediência cega, mas é estar debaixo da mesma missão, respeito, que as esposas de fato devem honrar os maridos. E de igual modo, como diz Pedro, os maridos devem tratar a esposa com dignidade também. Amém, meus irmãos?